Olá, tudo bem com você? Eu sou Letícia Campos, sou fisioterapeuta com atuação em UTI neonatal e aqui nesse canal a gente fala bastante sobre fisioterapia neonatal e também sobre fisiologia. Hoje eu vou falar com você um pouquinho a respeito da classificação do recém-nascido com relação ao peso ao nascimento. A gente sabe que o peso ao nascimento é importante para predizer, falar um pouco do prognóstico desse paciente com relação ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento, é um fator muito importante. Então vamos entender como classificar esses recém-nascidos de acordo com o peso ao nascimento. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever, assim você fica sabendo sempre que eu postar um vídeo novo. Bom, o peso ao nascimento do recém-nascido é um fator bastante importante para a gente pensar no seu prognóstico, para a gente pensar em crescimento, desenvolvimento dessa criança. Mesmo quando a gente está atendendo numa UTI neonatal ou quando a gente vai atender essa criança no ambulatório, fazer um acompanhamento de follow-up, por exemplo, a gente sempre vai buscar na nossa anamnese avaliar qual que foi o peso do paciente ao nascimento. Geralmente os pais sabem esse peso, eles decoram, olha, meu filho nasceu com tantos quilos. Mas senão a gente consegue encontrar isso na caderneta do bebê, a gente tem essas informações. Então, como que esse peso vai ser classificado? Primeiro ponto importante é que esse peso ele deve ser realizado na primeira hora de vida. Geralmente o pediatra faz logo após o nascimento, ainda em sala de parto, mas por que é importante que seja feito nessa primeira hora de vida? Porque o bebê vai perder peso, nas próximas horas, muito provavelmente ele vai perder peso, porque vai perder líquido, aquele líquido que estava nos pulmões, por exemplo, e isso vai fazer reduzir o seu peso, tá? Então, para ter um padrão, para ter um parâmetro para comparação, a gente deve ter esse peso sendo realizado na primeira hora de vida. E aí, então, os bebês, eles são classificados como baixo peso quando eles nascem com menos de 2.500 gramas. Ou seja, menos que 2,5 kg. Quando eles nascem com menos de 1.500 gramas ou menos de 1,5 kg, eles são classificados como muito baixo peso. E aqueles que nascem com menos de 1 kg, menos de 1.000 gramas, são classificados como extremo baixo peso. Então essa é a classificação com relação ao peso ao nascimento que é sugerida pela Organização Mundial da Saúde. Mas pensa aqui comigo, imagina um bebê muito prematuro, um prematuro extremo de 25 semanas de idade gestacional. Não tem como a gente esperar que ele tenha 2,5 kg ao nascimento, porque ele ainda não passou por todo o processo de ganho de peso ali no último trimestre, principalmente que vai ser para ganho de peso. Então, existe uma outra classificação que é a adequação do peso para a idade gestacional. E aí você já deve ter ouvido falar em PIG, bebês GIG, PIG seria um bebê pequeno para a idade gestacional, GIG grande para a idade gestacional. Então, se a gente pegar uma curva de peso com relação à idade gestacional para uma certa população, e aí cada população vai ter essa sua curva, a gente tem abaixo de 10% dessa curva os bebês que são pequenos para a idade gestacional. Acima de 90% dessa curva, bebês que são grandes para a idade gestacional, que são GIGs. E se ele está dentro, entre 10% e 90% do que a maioria das crianças tem, então, para aquela idade gestacional de peso, ele é considerado adequado para a idade gestacional. Então, pensa que tem uma curva, aqui embaixo aqui a gente vai ter as semanas de idade gestacional, aqui a gente vai ter o peso ao nascimento, e aí então vai cruzar as duas curvas para saber em qual ponto que esse bebê tá, se ele tá entre 10% e 90%, acima ou abaixo, tá? Alguns fatores predispõem esse bebê a serem pequenos para a idade gestacional. Então, uma restrição do crescimento intrauterino, questões nutricionais da mãe durante a gestação, gestações gemelares, geralmente esses bebês têm um menor peso ao nascimento, E tabagismo. Tabagismo também é um fator bastante importante que leva esses bebês a serem pequenos para a idade gestacional, serem PIGs. E os bebês que nascem GIGs, aqueles bebês grandes para a idade gestacional, principal fator de risco é a diabetes materna, diabetes gestacional, que vai então fazer esse bebê ganhar mais peso. Pensa que tem acesso ali para o feto da placenta, pelo cordão umbilical, tudo que a mãe tem.
Então, se a mãe tem uma hiperglicemia, a glicose, a glicemia vai passar livremente pelo cordão umbilical e vai levar a um aumento de peso desse bebê, predispondo ele a ter um peso maior do que esperado, né? Ele ser grande para a idade gestacional, tá certo? Bom, então, em resumo, os bebês podem ser classificados com relação ao peso ao nascimento em baixo peso, muito baixo peso ou extremo baixo peso, e correlacionando peso com idade gestacional, a gente tem os bebês classificados como adequados para a idade gestacional ou pequenos ou grandes para a idade gestacional, certo? Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aqui o seu like e eu te vejo numa próxima oportunidade. Até mais!